Os jogadores do São Luís treinaram hoje à tarde no campo do Gaúcho, onde o técnico Leandro Machado comandou um coletivo e trabalhos táticos defensivos, visando a partida de estreia na Taça Farroupilha no próximo domingo às 18h30 no estádio 19 de outubro. Machado sinalizou com dúvida em relação ao time que vinha iniciando os jogos, Adãozinho ou Washington. Na primeira parte do coletivo, Adãozinho começou, depois Washington entrou no seu lugar. O treinador também fez experiências colocando Thiago Duarte no lugar de Juba e colocando Danilo Baia no lugar de Heraldo, formando o time no 4-2-3-1. Leandro Machado, após os trabalhos desta tarde, concedeu entrevista coletiva e começou projetando a partida contra o São José. A gente sabe que é um jogo difícil, né? O São José teve esses 18 dias parado para realmente se reestruturar, para realmente repensar aquilo que ele quer para o segundo turno. A gente sabe que aconteceram algumas modificações em termos de atletas, em algumas posições que eles acrescentaram, então a gente sabe que eles vêm motivados por eles mesmos e mais ainda porque o São Luís alcançou um status dentro da competição, né? Chegou à final, então vem mais concentrado, com mais determinação para conseguir um bom resultado aqui. Em contrapartida, a gente sabe que nós temos que levar como uma decisão que para nós é importante pelo objetivo que a gente tem aqui na cabeça, que é ser campeão no interior. Então essa luta para nós vai ser constante. Se ela é constante, significa que jogo a jogo é uma decisão, não é o que vai vir, não é aquele que está para acontecer, é o que vai ser que a gente vai ter que botar a cabeça no lugar e vai ter que se entregar ao máximo, porque é isso que importa. Depois a gente vai pensar o que vai fazer. Então, para nós, continua a série de mata-mata dessa maneira que eu espero que a equipe entenda e se pode dentro de campo. São 3 dias agora de treinamentos, depois a gente fala especificamente desse de hoje, mas como é que sentiu o grupo, como foi recebido, acha que podem assimilar uma ideia de jogo já para domingo? Olha, assim, um pouco de convívio, né, nesses 3 dias que eu tive, principalmente convívio de campo, que é aí que é o fundamental. Eu acho que a gente foi bem recebido, procurei sempre mostrar o que eles fizeram, a qualidade que eles têm, sempre valorizar aquilo que eles fizeram junto com a comissão que aí estava, né, profissional que saiu, infelizmente saiu, mas a vida segue, é isso que eles têm que entender. Então, digo a eles que não adianta fazer e depois a gente perder aquilo que foi feito, que aí a gente perde toda aquela capacidade de valorização. Então eles têm que continuar entendendo isso, têm que continuar fazendo isso e principalmente agora com uma força redobrada. Então acredito que eles entenderam isso. Hoje a gente conversou novamente, né? Que eu disse para eles, quando alguém bate na tua porta, não pergunta quem foi, pergunta quem é. Então eles têm que dizer quem é agora, quem eles são. Não adianta o que foi, o que fez, o que vai ser daqui para frente. Então mostrei a ele todo, ponderei com eles essa situação e procurei trabalhar, mudar o mínimo possível daquilo que era a ideia de estrutura de jogo, né? Como eu falei, eu não tenho, digamos, a querer ser impor o meu jeito, querer mostrar uma coisa que tem que ser o jeito do Leandro, não. Se o Paulo conseguiu, se a equipe conseguiu isso, parabéns, continue assim, eu não tenho essa vaidade, digamos assim, o que interessa é o grupo. Se o grupo ganhar, eu fico feliz, então eu sou mais um do grupo, eu não sou o diferente do grupo, então é isso que interessa, a gente está junto, e é isso que eu fiz eles entender o tempo todo, porque eles têm que entender que a gente é um grupo, que novamente a gente está formando uma unidade muito forte para a gente ter força para lutar, então acho que eles entenderam, como a gente diz, às vezes a gente discursa de uma maneira, a prática é diferente, espero que o discurso e a prática sejam da mesma maneira que a gente está aqui comentando e falando para vocês. Eu acho que o grupo, sim, vai ter essa condição de dar a volta por cima daquilo que aconteceu, é passado, encerrou, a vida segue, eu acho que eles vão realmente estar com vontade, determinação, com afinco, e a gente vai buscar o resultado. Se vai acontecer ou não, jogo não tem como dizer, mas a gente vai fazer de tudo para buscar um resultado diante do São José. Percebemos hoje que você exigiu bastante do Adãozinho pelo setor esquerdo, né? Uma altura do treinamento de hoje, você colocou o Washington no seu lugar. Ele te deu uma melhor resposta do que o Adãozinho vinha dando, ou deu no treinamento de hoje? Olha, o pouco tempo que eu observei os dois, eu digo uma coisa, quando tu está olhando o jogo, seja no estádio ou na televisão, é diferente de quando tu está no contexto trabalhando, aí tu observa outras características. Eu considero que o Adão
taticamente ele é mais disciplinado, tem uma marcação mais forte. O Washington é um jogador já que não tem isso, mas em contrapartida é um jogador que tem uma característica de boa velocidade com condução de bola e principalmente ele vai dentro, tem um bom drible, então acho que são duas coisas diferentes. Então essas alternativas que tem na partida, o importante é que tu tem essa diferença, tu não pode ter aquela igualdade, tu pensa no jogo e de repente tu quer mudar e tu sabe que se tu não tem essa diferença, tu não vai mudar. É aquele negócio, às vezes a gente quer fazer uma alteração, né? E aí o cara não entende, pô, mas trocou 6 por meia dúzia. O jogo não mente. As características às vezes que o jogo pede, se tu não tem, tu bota uma que aproxima. E aproximado não é exato, e exato não vai dar certo. Então, é isso que eu tenho que ter, sabe? Então, eu realmente avaliei isso, né? São duas situações diferentes. A gente vai pensar aquela que se encaixa melhor, ou a gente tem uma para sair logo sendo mais agressivo, ou depois fazer essa troca, né? Como também, em determinado momento, eu coloquei o Thiago Duarte também, fazendo uma movimentação um pouco diferente, movimentando mais solto, em vez de ficar mais pelo lado direito, e depois o Danilo fazendo um corredor com o Barbosa. E aí a gente tem essas opções no primeiro momento que eu observei. Foi pouco tempo, mas é aquilo que deu para fazer. E vamos ver se no jogo é isso que vai pedir ou se é outra situação. Então a gente está observando, vendo aquilo que a gente vai optar para sair como um primeiro momento e aí depois ter a opção de troca. Poder de marcação em um time veloz nessa transição do meio para o ataque são as características do time? Eu gosto bastante disso. É uma marcação muito forte e quando a gente tomar uma bola, ter uma intensidade, né, com um jogo rápido, um jogo de velocidade, aproveitando os espaços que o adversário for deixar para que a gente possa aproveitar essas situações. Quando a gente procura trabalhar com uma marcação forte, é isso que tu quer, né? Procurar induzir o adversário ao erro, abrir os espaços e aproveitar essas situações que são deixadas. Então que a gente tem essa capacidade. Mas não pode esquecer que quando tu tem velocidade, nem sempre a velocidade ela tem que acontecer para terminar numa situação mais aguda. Às vezes tu tem que ser veloz com a bola, com o toque de bola, aí teu time é mais veloz. Então a gente tem que aprender a coordenar essas duas situações. Tem momento que a velocidade é importante, uma condição de bola, uma espetada com mais intensidade, tem outras que tu tem que girar a bola com mais velocidade para que a gente consiga mesclar, e mesclando a gente vai ter a possibilidade de ser veloz tanto de uma maneira ou de outra. Queria só entender um pouco mais qual é a dúvida que ficou então. Você joga em casa, os adversários, você diz, vão respeitar mais do que respeitavam até pouco tempo atrás, porque pela campanha do primeiro turno, a cozinha está certa lá, com os dois volantes à frente. O que depende ainda para definir esse time pelas experiências feitas hoje? Depende dessa situação. É a característica do Adão e do menino do Washington. Um tem uma característica que é mais interessante, principalmente quando eu ataco, que é o Washington, no caso. Tem uma velocidade maior na condução de bola, acho que tem um drible um pouco melhor que o Adão, e o Adão te dá uma resposta melhor em termos de fechar o setor pelo lado esquerdo junto com o nosso lateral, o Macaé. Então é essa situação. Ou tu vai ter esse confronto logo, entendendo que o Washington vai fazer essa situação, vai ser mais agudo, vai jogar mais em cima, mas em contrapartida o time vai ter um pouquinho mais de espaço, o time adversário, ou eu jogo com o Adão para depois buscar essa opção quando o jogo tiver com uma intensidade mais baixa e eu realmente optar pelo meu time e ter mais velocidade. Então esse pensamento agora, é essa decisão que eu vou tomar por esse sentido só pelo lado esquerdo. Eu não sei quanto ao Luiz Henrique, mas eu e Padilha a gente detectou o volante Checão mais abaixo, menos falante do que a gente está habituado a ver esse jogador. O que acontece com ele assim, Leandro? Não, nada, não mudou nada, né? A mesma situação que tinha antes, ele tem agora, tem total liberdade, eles têm total liberdade para falar, porque às vezes eu estou na beira do campo e eu não estou lá dentro para poder falar outras coisas. Então, eles têm que falar, eles têm que alertar, eles têm que conversar, não tem nada de diferente, né? Talvez, sei lá, no treino ele ficou mais contido, mas tá tranquilo, tá normal, até porque já trabalhei com o Chicão, sei da característica dele, então acho que foi só um acaso de treino, mas não vejo uma situação diferente, só se é alguma coisa que eu não sei, mas eu acho que não, acho que está tudo tranquilo. O Paraná é jogador cerebral, o homem que dá a cadência para o time, ele marcou como você quer também, o 10 também tem que fazer essa função em campo? É importante que faça, a gente tem que entender que realmente quem conhece o Paraná sabe que ele não vai marcar mais do que ele fez talvez aqui no treino ele fechou mais,
entrou um pouquinho junto com os volantes, mas não espere que ele vai fazer diferente, que nunca fez e não vai fazer agora. Isso quem conhece de tempo já sabe, quem acompanhou o time é dessa maneira. E eu não posso puxar muito Paraná para dentro do meu time, porque senão depois eu vou ficar sem saída. E a gente sabe que acompanhando o São Luís, que geralmente a segunda etapa, aquilo que eu venho acompanhando, né, de longe, parece que o rendimento dele cai um pouco e sempre as alterações são em cima disso, em conta desse detalhe. Então, se eu começar a exigir demais nessa situação, provavelmente, aquele homem que pensa, aquele homem que vai fazer a bola chegar nos atacantes, que vai girar para um lado para o outro, talvez eu perca e isso não é interessante. Então, ele tem que marcar sim, mas de uma maneira mais inteligente, sabendo usar a experiência, os atalhos, para que a gente ganhe dos dois lados. A impressão é que você chega muito motivado aqui na montanha, né? Mas a gente joga no 19 de outubro. Já na chegada, ou sentiu que é um grupo que está querendo, que pode te colocar de novo numa vitrine, assim como a gente teve agora há poucos dias o Paulo Porto? Está vendo no São Luís uma possibilidade de ascensão, Leandro Machado? Sempre, eu acho que o profissional, primeiro que ele gosta daquilo que faz, e quando faz tem que fazer com amor, se não faz eu acho que não vai fazer bem feito. Quando alguém te dá essa oportunidade, como o São Luís me contratou, primeiro plano, eu tenho que ter respeito com a entidade, tem que ter respeito com quem me contratou, tem que ter respeito com a comunidade, principalmente, se eu não estiver motivado, meus jogadores vão olhar para mim e também vão ser apáticos. Então, eles não podem olhar para o seu comandante e entender diferente. Eles têm que saber que eu quero muito, que eu sempre estou muito motivado, que eu vou fazer o possível, que eu vou trabalhar incansavelmente para que eles possam dar a resposta dentro de campo. Então, eu acho que o comandante sempre é a vitrine dos atletas. E eu sempre pensei assim, eu sempre estou motivado, sempre estou pronto para tudo, sempre estou com muita vontade de trabalhar, e eu acho que esse é o profissional que tem que ser. Ou seja, eu devo isso primeiro à entidade a respeito, devo isso comigo mesmo, porque é a minha característica, e sou pago para isso, para fazer o meu melhor, para estar sempre muito motivado e independente de qualquer situação. Os clubes têm às vezes coisas boas, coisas com dificuldade, mas a gente não tem que olhar para a dificuldade, a gente tem que olhar para aquilo que tu quer. E eu vim para cá para tentar, junto com o São Luís, novamente fazer uma boa campanha. É isso que eu espero. Eu quero que faça, eu torço para que aconteça, vou estar sempre motivado para que os atletas possam olhar para o seu comandante e ver que ele tem uma vontade. E eu tendo vontade, meus atletas têm então uma vontade maior que a minha, senão não é o suficiente. O time está definido ou você define amanhã ainda, ou tem essa dúvida aí do Washington e o Adãozinho, quem vai para o jogo no domingo? Não, eu tenho dúvida, não estou nem fazendo aqui suspense, que não tem muito, você sabe, a equipe do São Luís é essa, não tem muito que está querendo fazer isso ou aquilo, você sabe o que é isso o tempo todo, os atletas que a gente tem são esses, né? Então, realmente, eu estou nessa dúvida por aquilo que eu comentei anteriormente com vocês. Ou eu ganho mais um pouquinho de força em termos pelo lado esquerdo para fechar, ou eu deixo mais solto e faço uma opção depois. Então, é só essa dúvida, não tenho outra dúvida, não tem outro motivo, a não ser esse aí que eu estou pensando de que forma, a princípio, antes de começar o jogo, sempre, a gente nunca sabe o que é melhor para o início de partida. Hoje à tarde, por meio de nota oficial no seu site, o Internacional confirmou o jogo contra o São Luís pela segunda rodada da Taça Farroupilha, que o mesmo será em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. A partida, marcada para as 17 horas do dia 21, na próxima quinta-feira. A troca é motivada pela distância, envolvendo o deslocamento de Porto Alegre para Novo Hamburgo, em comparação com Caxias do Sul. O clube porto-alegrense pretende evitar desgaste dos jogadores com viagens e, por isso, busca encurtar o caminho para o local dos Jogos do Gauchão 2013. Isso motivou a escolha do Estádio do Vale para o duelo contra o time do São Luís. A partida vai servir de teste. E hoje, pela manhã, a Federação Gaúcha de Futebol divulgou a escala de arbitragem para São Luís e São José. Daniel Nobre Bins vai apitar São Luís e São José. Ele será auxiliado por José Eduardo Causa e Júlio César Barcelos Rodrigues. Eletrotécnica Cocetim, profissionais experientes garantem a melhor assistência técnica para marcas Tramontina, Cid, Trap e Garten. Aceita cartões Visa, Mastercard e Sicredi. Eletrotécnica Cocetim, ligue 3332 6218 em Ijuí. O atendimento e profissionalismo da Multipeças você já conhece. Há mais de 20 anos atua com oficina mecânica Figor na linha 24 a Juricaba. Se o carro estragou, fale com o Mano e sua equipe na linha 24 a Juricaba. Em Ijuí, Multipeças, fundos da Esponqueado.
Há mais de 40 anos, o Posto do Ganso atende a comunidade de Ijuí e região. Oferece combustível puro com qualidade e profissionais qualificados para o atendimento, serviços de lavagem, borracharia, anexo e entrega de gás. Ligue para 3333 3382 ou 3333 2010 que a entrega será imediata. Não precisa nem sair de casa para passar o cartão de crédito. A máquina vai até você. Posto do Ganso, um posto diferenciado. Rua do Comércio, 1605, em Ijuí.